Olá, amados. Agradeço a todos vocês que sentiram ou ressoaram de clicar neste vídeo e por todos aqueles que assistiram os outros e transbordaram profundos comentários de amor, de carinho. Agradeço a todos vocês por se conectarem a essa energia. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, também seguindo já o percurso dos últimos assuntos, que é um dos campos fundamentais para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio e para uma experiência positiva aqui na Terra. Nós vamos falar do desbloqueio e do equilíbrio deste corpo, que é o corpo emocional. Sabemos que nós somos formados por diversos corpos, sendo o nosso corpo físico um dos veículos que comportam a nossa experiência. Ele já é responsável pelas nossas ações na matéria, nossa locomoção, nossa presença nessa experiência holográfica, que é a experiência da matriz da Terra. E nós somos formados em uma estrutura interligada por diversos outros corpos, que têm fundamentos específicos, e experiências específicas também, como o corpo mental, que muito já falamos, o corpo emocional, o corpo espiritual e muitos outros veículos que a nossa consciência utiliza para conseguir criar essa complexa e profunda experiência no qual nós sentimos, nós pensamos, nós nos conectamos. Todos esses corpos são veículos da nossa consciência, em diferentes dimensões, realidades e expressões. Então, nós vamos falar um dos corpos que mais são importantes estar bem esclarecidos, dentro de nós, que é o nosso corpo emocional, responsável pela nossa experiência astral. O nosso corpo emocional também está ligado ao corpo astral, Seria a mesma coisa, sinônimos, que é responsável pelo âmbito do sentir, das realidades, das dimensões aonde nós nos conectamos. Porque o astral, ele pode ser tanto superior, relacionado a emoções positivas, astrais positivos, Porque quando nós estamos elevados, nos sentindo bem, nos sentindo felizes, amados, amorosos, então nós nos conectamos a esses astrais superiores, também nas outras dimensões. O nosso corpo emocional é como se ele fosse esse elevador, que desce e sobe conforme o nosso equilíbrio, Representando, então, as realidades astrais do plano espiritual também. E quando nós estamos cinzentos, para baixo, com sentimentos depressivos ou nos sentindo muito mal, então o nosso elevador astral desce, nos conectando também aos astrais de correspondência energética vibratória que esse corpo está emitindo. Então é como se ele fosse esse grande elevador da experiência. Uma das funcionalidades dele, Por isso é tão importante ele estar em equilíbrio. Mas o nosso corpo emocional, ele é muito além do que somente isso, do que esse local de correspondência energética, com que nós nos conectamos conforme como nós vibramos. Ele é responsável pela comunicação da nossa alma. Esse corpo emocional, ligado ao nosso centro cardíaco, que é o centro do amor, da casa da alma, nosso poder de sentir, ele tem uma tecnologia muito superior à tecnologia da mente, porque através do plano das emoções, nós conseguimos nos elevar, sentir coisas, compreender situações que a mente, por si só tridimensionalizada, não concebe. Então, este corpo emocional ele é de profunda importância que a gente compreenda, porque ele está como um canal de compreensão da nossa alma e quando ele está bem alinhado, ele tem super funcionalidades, que são importantes aqui para a nossa experiência. Nós temos uma bioquímica formada muito especial. Essa bioquímica que é formada através das grandes experiências genéticas
que foram implementadas aqui na Terra, através desses seres que são muito mais conscienciosos, que nós chamamos de semeadores, que são seres estelares, de consciências muito mais elevadas, que inclusive são livres da forma e da matéria, por isso que gerem a matéria. Criaram uma estrutura combinada de muitas outras espécies no planeta e criaram uma bioquímica sensitiva maravilhosa. Criaram seres sensíveis de uma experiência única, e essa que eu estou falando é a própria experiência da Terra. Então nós fazemos parte disso, isso está na tecnologia realizada e construída no nosso corpo orgânico, né? Como diz o Pava, nosso bio-oscilador de cristal. Então, através das espirais de água que residem nos microtúbulos cerebrais, que processam as sinapses, que nós conseguimos ter tamanha abrangência emocional e sentida, já que a água é o condutor da consciência e também das emoções, né? Seres que são muito empáticos, por exemplo, têm o elemento água em seu corpo físico muito potente, por isso consegue absorver, se moldar, ser mutável nas emoções alheias, do coletivo, seres mais abertos, né? Esponjas. Então, todos nós temos essa capacidade. Todos nós somos sensíveis, porque somos feitos, em maior parte, de água. E a água é a portadora da consciência universal. É como se a água aqui na matéria, ela fosse uma materialização do fluido cósmico universal, mais materializada, porque nós estamos imersos como em um líquido amniótico, né, num grande útero, tendo todas as experiências, né? Todas as experiências do universo estão contidas nesse grande líquido amniótico que porta a consciência, que é a consciência de todos os seres. E a água em nossa matéria representa esse líquido amniótico também. Então ela porta todas essas emoções através da bioquímica, através dos hormônios, através de tudo que é disparado no nosso corpo, nós temos essa grande experiência, que reflete também o espiritual. Então, tendo em vista todas essas informações, desde que nós somos totalmente seres emocionais com uma experiência única, que é própria do planeta Terra, o quanto esse corpo emocional está conectado aos astrais, tanto ao astral superior quanto ao astral inferior, ligado à nossa aura, como está a qualidade da nossa aura, também está ligada às nossas emoções. Se sentimos positivos, a nossa aura está radiante. Se estamos nos sentindo depressivos e para baixo, a nossa aura está cinzenta. Então, este corpo é muito responsável pela fluidez deste corpo astral. O nosso corpo emocional, ele vem como uma grande capacidade que nós temos de compreender e assimilar essas informações que nós tanto viemos transmitir aqui para vocês, que os mestres transmitem. Porque a mente, ela é muito limitada, ela é essencial, super importante para experienciar, mas ela é limitada em sua compreensão. Já o nosso centro emocional, o nosso sentir, ele compreende diversas outras facetas da realidade e consegue assimilar informações que a mente não consegue traduzir para sua compreensão racional. Então, este campo estando bem harmônico, nós conseguimos estar totalmente presentes nesse fluxo emocional e compreender as verdades que regem o universo. Afinal, o amor que tanto trazemos, ele não pode ser compreendido e não consegue ser compreendido, decodificado pela mente. Nós só conseguimos, de fato, entender o amor, compreender o nosso propósito, por que nós existimos, como funciona o universo, através deste âmbito que é sentido. Nós podemos explicar totalmente, cientificamente, matematicamente, porque o universo é amor. Nós podemos explicar perfeitamente como funciona os planos espirituais, a unidade, como todos nós estamos interligados, explicar através da mente. Mas ainda assim ficará vazio, ainda assim será uma experiência incompleta. Só através desse corpo sentido,
deste chakra que habita também o nosso centro cardíaco, que está envolto no corpo emocional. Este que também está ligado ao chakra umbilical. É que nós conseguimos compreender o que de fato é a unidade. Então, o amor, a unidade, as dimensões mais elevadas, elas só conseguem ser compreendidas pelo equilíbrio e pela essa clareza desse emocional. Porque muitos mestres, na verdade todos que se iluminaram neste planeta, eles nunca se iluminaram através da mente. Eles se iluminaram através de outros sentidos que normalmente a humanidade não domina, como essa porta do amor, como essa porta desse que está envolto neste corpo emocional. Porque quando tu silencia tua mente e volta-te aos teus sentidos e ao teu interior, então tu consegue conceber verdades que tu não conseguiria quando estava presa ao fluxo da mente. Quando tu se volta ao teu interior, está totalmente presente em ti e no que tu sentes, tu consegue então, apenas estando imersa nessa emoção, nesse sentir, conceber o que é a vida, o que é a unidade, o que é o amor, o que de fato é todas as consciências estarem interligadas entre si. Então os mestres, os yogis, eles se iluminavam através desse contato com este corpo astral, porque contém muito mais sabedoria. Por exemplo, o campo eletromagnético do nosso coração, ele é muito maior, muito mais potente, muito mais abrangente do que o campo eletromagnético da mente. Ele é muito mais magnetizador. Ele é muito mais forte, até mesmo para cocriar a nossa realidade. As emoções, elas são de extrema fundamental importância para realizar a materialização de realidades mais elevadas na tua vida. A mente, ela dá um direcionamento, mas é o amor, o sentir, esse transbordamento emocional positivo que dá a forma, a realidade, as situações. Então, é de extremo contato com a alma. Por isso que ele é um corpo regido pela água, pelas emoções, pelo sentir, porque a alma está habitando este espaço. Ela experiencia muito mais através dessa percepção de realidade que nós temos através das emoções do que através da mente. Então, o nosso espírito habita as emoções e essa tecnologia que nos leva além daquilo que a mente nos limita. Então, é tamanha perspectiva que habita dentro de ti, que habita dentro de todos nós, que é essa experienciação do campo das emoções. Então, tendo em vista a importância do corpo emocional, nós vamos falar sobre como nós podemos agir para que essas emoções e a potencialidade deste corpo esteja sempre ativa para esse contato e compreensão melhor da vida, por sensação. Vamos comparar agora o nosso corpo emocional, este corpo astral, como um rio. Porque um rio saudável, ele está em constante corrente, ou seja, ele está em pleno movimento. A água nunca permanece no mesmo lugar. Ele está sempre trocando, criando oxigênio através do movimento, permitindo que outras vidas existam naquele córrego, naquele rio, e que também ele sempre esteja naquele movimento trazendo saúde para o que está à sua volta, digamos assim. Está nutrindo o solo, permitindo que a vegetação em volta do rio receba nutrientes, água, refresco. Animais bebem daquele rio, ou seja, ele transborda vida. Está em pleno fluxo, ele está realizando aquilo que ele faz melhor, né? E vamos colocar outro cenário, então, que de repente, em vez de um rio, nós temos uma represa. E a represa lá, a água está estagnada.
ela está doente, suja, contaminada. Outros animais não conseguem beber daquele rio, não conseguem se nutrir, não conseguem se sentir bem, ela não agrada muito o ambiente, ela é uma água que não tem muita utilidade. Assim é as nossas emoções, é esse corpo astral. Porque quando nós estamos bem com a vida, positivos, não temos prisões do passado, não carregamos traumas, bloqueios emocionais, feridas, aceitamos a vida plenamente como ela é, como foi, agradecendo tudo aquilo que passou, mas estando no presente, aproveitando todo o crescimento que as experiências da vida trouxe e sendo positivos, compartilhando, né? Permitindo que o ambiente à nossa volta também se nutra dessa positividade, então nós somos igual a este rio, feliz, que cumpre o seu propósito e que a tudo beneficia a sua volta. O astral de uma pessoa que não represa as emoções está muito elevado, muito luminoso. E da mesma forma, é quando nós reprimimos dentro de nós todas essas dores por não permitirmos, não nos permitirmos sentir as sensações e as emoções e colocamos lá debaixo do tapete. Por exemplo, isso é o que ocorre quando as emoções do ser não foram permitidas ao fluxo. Então, o ser ele está em constante atrito com aquelas emoções que foram guardadas debaixo do tapete. Então, essas emoções reprimidas, elas continuam ativas, mesmo no passado. Mesmo que o ser tenha sofrido algum trauma emocional na infância, na adolescência, na vida adulta, no casamento, com os filhos, com os pais, intrauterina. Aquilo não foi assimilado pelo ser, não foi deixado ir ao fluxo e continua ali o adoecendo. E toda a repressão emocional, que é quando a gente não permite sentir a emoção e fica preso à dor, sem a consciência, gera-se sombras. E essas sombras cedo ou tarde nos dominam e acabam querendo ser vistas, igual aquela poça que quer ser limpa no final das contas, ela quer ser positiva. As sombras que nós temos em nosso interior, que são as raivas, as mágoas, as máculas da infância, as injustiças, sabe? Tudo aquilo que é sombra, que não foi assimilado, que ainda existe no ser. Então, tudo aquilo quer ser visto. Por isso que vem para a superfície, para ser aceito. Porque essas dores que são constantes, elas foram criadas sem serem elaboradas, sem serem acolhidas. Seja a criança que não tinha ainda maturidade para acolhê-las, seja o recurso emocional que não se tinha, a maturidade emocional que não se tinha. Todas essas sombras são criadas quando não nos permitimos sentir de fato aquilo que está no nosso corpo emocional e não permitimos que aquilo flua. Guardamos em nós toda aquela doença, toda aquela carga e aquilo continua, ano após ano, cada vez se densificando, cada vez mais cargas, cada vez situações parecidas que foram no passado, sendo ativando as mesmas dores que não foram vistas. Porque um trauma, uma ferida emocional, um bloqueio emocional, ele é criado no passado, sempre no passado, porque não conseguiu ser assimilado. E quando aquilo ocorreu, porque o ser não tinha recurso, achou que a vida deveria ser diferente, criou resistência ao agora, porque é isso que cria o sofrimento, achando que as coisas não podiam ser da forma que foram. Quando ele teve e vivenciou esse momento, criou-se uma cristalização emocional no tempo e no espaço. Mas ele continuou sua vida, vivendo sua vida, mas aquilo não resolvido, aquilo não assimilado. Ficou lá no passado, esperando cada oportunidade, cada situação da vida para que fosse ativado novamente para ser visto. Então isso que é um trauma, é uma dor que ficou cristalizada. E acontece uma coisa muito interessante.
quando isso acontece, quando essa dor é cristalizada. Que se o ser criou essa dor na infância, por exemplo, aos 5 anos, em um momento que se sentiu abandonado pelos pais e achou que deveria ter sido diferente, na visão e na inocência, na maturidade da criança. Mesmo que ele tenha passado 50 anos daquele acontecimento, quando algo for ativado, ele não ter visto aquilo ainda, não ter liberado aquilo ainda. Qualquer situação no presente, seja com o marido, seja no trabalho, vai ativar a mesma dor, a mesma situação, a mesma sensação, o mesmo desamparo. E não vai ser aquele ser que viveu 50 anos a mais, a maturidade daquele ser, com tudo que ele viveu, que vai lidar com aquela dor. Vai ser a criança, exatamente como ela pensava e sentia, que vem para a superfície. Por isso que é tão difícil liberar as emoções, porque a gente não lida com elas com a maturidade atual, quando está na sensação. É a própria criança, com a maturidade que ela tinha, no acontecimento que tinha, as exatas situações que vêm para a superfície. E por isso que é tão difícil, por isso que existem tantas sombras. E como é que resolve tudo isso? Como é que o fluxo emocional ele pode voltar a fluir? Isso vem de um profundo exame da consciência, que é o que eu quero propor para vocês hoje. Este profundo exame da consciência é para que vocês observem todas as situações sem julgá-las, porque no passado foi julgado como certo ou como errado, como vítima ou como algoz. Tudo isso são prisões. Saber que todas as pessoas que estavam envolvidas na situação estavam servindo ao ser e ao seu crescimento. Foram exatos professores que tu necessitava e não tinha que ser diferente. Os pais não precisavam ser diferente. Os patrões não precisavam ser diferentes. Os colegas da escola não precisavam ser diferentes. Eles todos estavam servindo ao teu amadurecimento. Porque percebas quanto tu cresceu depois de tais situações. Quanto de maturidade, força interior, coragem tu não teve fé a atravessar todas essas correntezas. Se tu aceitasses aquele momento como foi naquele momento, não te restaria nada em ti senão a experiência e o crescimento. A dor é uma resistência que o ego cria por resistir ao momento presente e não ter a aceitação, achar que aquele momento deveria ser diferente do que foi. É onde todas as dores são criadas. Então traga a ti toda a situação e veja com os olhos de Deus de que todas as experiências que foram proporcionadas foram as exatas que tu necessitava. E nelas, no passado, só resta amor. É assim que tu se libera dessas cargas. Nós julgamos muito a nós e os nossos sentimentos e emoções. Isso também gera uma grande trava no nosso fluxo emocional, por achar que precisava ser diferente. Qualquer julgamento é uma grande prisão. Aquele julgamento que nós temos a nós mesmos pelas emoções que sentimos são grandes prisões, porque estagnam aquilo que nós achamos errado dentro de nós, aquilo que não gostamos de sentir dentro de nós. Compreendem? É muito profundo isso. Quando qualquer situação ou emoção vier até ti, observe-as. Não toque elas de canto, não coloque elas mais debaixo do tapete. Não repreenda mais as suas emoções. Permitir que a emoção seja sentida.
não significa agir com a emoção, mas é saber que sente e sentir que sente a emoção. Nós julgamos muito o sofrimento, a alegria, queremos sempre estar bem, ótimos, maravilhosos. Então, quando vem uma emoção negativa, a gente toca de canto. Só que acontece, você não fica ótimo, maravilhoso. Ele ignora todo aquele peso continua ali perseguindo ele, só que ele não observa. Seria tão mais fácil se você trouxesse todo aquele campo emocional e falasse, ok, eu estou sentindo isso. Isso faz parte da minha experiência. Isso está me ensinando. Eu permito, eu acolho essa emoção, mas eu escolho não agir através dela. Por exemplo, tive uma profunda irritabilidade com um irmão. Ele me incomodou profundamente no trabalho, várias vezes. Eu já não aguento mais. Até tenho vontade de agredi-lo. Liberar as emoções é sentir tudo isso, sem julgar como é errado. Há um certo ego espiritual nas pessoas que fazem que elas achem que é errado sentir. Não, não posso sentir isso, é errado. Não, não posso, isso é errado. Isso cria uma grande polarização dentro do ser, que bloqueia novamente o fluxo. É necessário, então, que o ser ele consiga, por si, observar todas essas emoções e escolher não agir nelas. É quando aquela raiva não é expressa, mas ela é sentida, assimilada e liberada. Não é porque eu tenho vontade, estou sentindo vontade de gritar, que eu vou gritar. Eu sei que eu posso gritar se eu quiser. Eu sei que se eu quiser, eu posso bater, agredir um irmão. Mas eu escolho não fazer. Eu tenho domínio das minhas emoções. Isso dá um poder muito grande, porque o ser não foge mais de suas sombras. Ele está plenamente presente nas suas sombras, as observa e as mantém sob domínio. O que acontece é quando as sombras não estão, esses fluxos emocionais reprimidos não estão na percepção da consciência, o ser inconscientemente é dominado por essas sombras. Tudo que não está na luz da consciência age inconscientemente. Então, quando tu fazes isso, tu transforma todas essas sombras em luz, e com o tempo, mesmo que tu sinta qualquer sensação desagradável, aquilo no fundo te traz alegria, porque não é mais julgada como desagradável. E tu não estás mais identificado com essas emoções. Elas somente fazem parte da tua experiência. E o sofrimento é criado não através das emoções que consideramos desagradáveis. Mas o sofrimento ele é criado pela resistência ao sentir a emoção. A resistência a achar que deveria estar diferente, que deveria ser alegre, que antes era melhor, que deveria estar mais feliz. Quando você aceita plenamente a experiência que a vida está te proporcionando, como é, tu compreendes o amor em todas as emoções, em todas as experiências sentidas. E não mais te aprisionas aos teus próprios significados que atribuiu a elas. Então, para que tu consigas manter este fluxo saudável, estar em paz contigo, é necessário que faças esse procedimento, para que tu elabores as tuas sombras, traga a tua consciência, não crie a oposição das polaridades, a contrariedade dos opostos. Se eu sentir isso é ruim, se eu não sentir é ruim, permita só que o rio continue fluindo no seu fluxo. Você não retém mais a água dentro de ti, e à medida que as emoções elas vêm, elas também retornam ao mar. Assim você desbloqueia um recurso de estar em equilíbrio emocional. As águas elas não mais te balançam, você conflui através da impermanência da própria experiência da vida. Eu sei que isso é profundo. Isso é difícil de ser assimilado pela mente.
Mas se você atuar nisso, nas suas emoções, saberás profundamente a verdade da vida. Se conectará a essa sabedoria que vem através do plano do sentir. Verá a impermanência, a beleza até mesmo na impermanência das emoções. E que a alegria não era o que tu consideravas, não eram os desejos da tua mente. Era estar presente, plenamente presente, sentindo a vida, em todas essas nuances. Não podemos fugir das nossas emoções. Se fugimos, somos dominados por elas. Se aceitamos o fluxo, somos colocados em harmonia, porque quanto menos esforço nós colocamos na nossa experiência, mais em fluxo nós estamos, mais em paz, mais em harmonia. A vida não é uma guerra, uma batalha. A vida ela foi feita para ser leve, solta, sem controle. Então permita que sinta o que a vida te traz. E assim tu se liberta muito profundamente de todos os astrais inferiores. Você começa a sentir a vida, a entrar no movimento, na dança, no tempo universal. E começa a entrar no ciclo das sincronicidades e a perceber essa unidade através deste único e possível corpo, que é o corpo das emoções, que é a consciência emocional, que é onde você compreende a vida sem entendê-la, mas compreende através de um âmbito muito maior e muito mais elevado, que nos é possível através deste corpo ligado à nossa alma. E eu peço também para vocês que façam essa assimilação, essa elaboração e tragam um momento da vida de vocês onde ficou cristalizada alguma dor. Vocês têm tal bloqueio na vida de vocês, por exemplo, financeiro. Vocês vão até este momento. Ou se vocês não conhecem esse momento, vocês perguntam. Profundamente entram em estado de meditação, de silêncio interior e pergunte: o que gera tal bloqueio em minha vida? E perceba a primeira situação que vem à tua mente. Traga todos os envolvidos nessa situação. Deixe que cada um se expresse, na tua mente mesmo, monte um cenário mental. Cada um se expresse da forma que gostaria de se expressar. Se expresse da forma que gostaria de se expressar e aceite aquele momento como foi. E assim você está fazendo uma profunda mudança de energia e descristalização daquela água emocional que estava retida e presa como uma forma emoção no teu corpo emocional. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou falar muito ainda sobre as sombras. É um assunto muito complexo, é um assunto pesado, não são todos que vão chegar até aqui e escutar esse vídeo completo, porque há muita resistência em trabalhar nisso. Mas para você que conseguiu chegar até aqui, faça isso. Com certeza você já tem uma abertura para isso e a tua vida vai andar muito melhor. Eu também peço para que vocês deixem perguntas aqui nos comentários que eu possa estar respondendo em outros vídeos. E como vai ser uma sequência de construções e ensinamentos que trarei aqui, este é uma pequena parte de um todo, de grandes conhecimentos que gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a todos, desejo a todos muita luz e muito amor. E é isso. Contemplem o plano das emoções e sintam a unidade através da compreensão da impermanência das coisas.